Olá, alunos do terceiro semestre da EJA, professor Jean Carlos, trabalho com vocês disciplina de Geografia. Esse bimestre nós estamos trabalhando sobre o perfil da população brasileira. Então, no vídeo passado, vocês viram um vídeo com as questões propostas para a gente estar fazendo a correção nesse vídeo de hoje. A primeira questão fala só qual o nome da relação entre população e área. Então, quando você tem uma população que vive em determinado local, ela é medida pela quantidade de pessoas que habitam determinado espaço, medido em metros quadrados ou quilômetros quadrados. E a essa medição é chamada de densidade demográfica ou população relativa. Então, a questão número 1, a alternativa correta é a letra C. Lá na 2, pede para vocês analisarem o gráfico, sobre cor do censo do Brasil no ano de 2010. E pergunta, quais as cores predominantes no Brasil e qual a maior porcentagem? Então, as cores predominantes no Brasil são parda, branca, preta, amarela e indígena. E as predominantes com maior porcentagem é a branca, com 47,73%, e a parda, com 43,13%. A questão 3 pede para vocês analisarem um gráfico sobre índice de fecundidade, ou seja, a quantidade de nascimentos, das mulheres aí até o ano de 2012. Quando você analisa o gráfico, ele pergunta, o índice de fecundidade está dentro do padrão esperado? Então, a primeira pergunta da letra A, nós vamos responder que não. O padrão esperado é no mínimo de 2,1 e lá no ano de 2012 a gente observa que ele está em 1,28, ou seja, abaixo do esperado. Então, essa redução do número de filhos nas famílias brasileiras tem um nome que é a pergunta da letra B. Como que é chamado esse processo? Então, esse processo é chamado de planejamento familiar. Na questão 4, fala sobre a população, característica da população brasileira, e a alternativa correta sobre essas características, a alternativa é que fala o seguinte: as áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de grande concentração populacional, ou seja, um espaço onde se tem um grande número de pessoas é chamado de concentração populacional. Então, a alternativa é da número 4. Lá na questão 5, fala sobre a teoria de Malthus, PA e PG. Malthus foi um economista inglês do século XVIII que criou a teoria da PA, progressão aritmética, e da PG, progressão geométrica. Segundo Malthus, a população iria crescer numa progressão geométrica, PG, enquanto a produção de alimentos iria crescer